Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este aqui é mais um Despertar, o Despertar 7, e eu vou continuar explorando o tema de energia neste vídeo com foco no todo, né? O que é esse todo? Então eu sempre falo no todo, né, nos vídeos que somos o todo, mas eu vou tentar explorar um pouco mais para a gente tentar entender como a gente se percebe, né, em tudo isso. Qual que é a nossa parte, a parte que digamos que nos toca, né? Ok. Então assim, vou traçar algumas analogias, né, para traçar alguns paralelos. Por exemplo, né, o todo, a gente já sabe teoricamente que é tudo, né, tudo que a gente vê, né, tudo que a gente percebe, que a gente sente. Então, este corpo físico no momento é nosso meio que nos faz perceber esse todo, né, é onde nós estamos situados, né, mas vou tentar explorar um pouquinho melhor isso. Né? Então, por exemplo, vamos usar uma máquina, né? Como corpo. A gente pode considerar como uma máquina, porque a gente encarna nele e opera esse corpo. Traçar uma analogia como um computador, por exemplo. Né? Vamos supor, o computador que transmite essa imagem que você está vendo. Né? Então, assim, para a gente ter uma comparação com o nosso campo de visão, que a gente tem uma ideia de mundo, né, das coisas pelo que a gente vê. Né? Para a gente tentar entender o que é a visão. Então, ok. No computador você vai ter o que? Vai ter uma câmera, né, que vai captar a imagem. Aí vai ter todo um cabeamento, né, e não precisa ser cabos, porque tem por sinais e tal. Mas tem um dispositivo que vai enviar esses dados a um programa, né, a um software, né, que vai trabalhar esses dados e vai enviar até um aparelho que vai transmitir, né, esses dados. No caso, vamos supor a tela do seu computador, né? Então tem um monte de programa que vai fazer esse processamento e vai exibir isso. E então você tem aqui a câmera captando, né, a imagem, né, e levando aí até a tela do seu computador, né, computador, celular, ou seja, um aparelho que vai recepcionar essa imagem. Em meio a todo esse processo, né, todo esse aparelho, essa imagem ela transita, né? E a questão que eu coloco, essa aparelhagem, né, a câmera, a televisão, ela, ela percebe a imagem, né, ela vê a imagem, né, porque tudo que você tem são programas por onde essa imagem vai passar, né? Então, assim, da forma que nós vemos, eu diria que não, né? Embora ela traga a imagem, né, a imagem passa por essa aparelhagem todas, né? Mas quem vai ver é você que está aí, né? Você com seus olhos, né? Claramente, né? Vai lá e percebe a imagem, ouve o som, né? Que o som passa pelo mesmo processo, né? Então eu tenho um aparelho que capta, né? Ele é transmitido aqui via cabos e um aparelho que vai reproduzir o som, são essas caixinhas de som, né? Que tem aí os alto-falantes. Então tem todo esse aparato, né? Essa mecânica. E esse aparelho, então esses aparelhos, voltando, esses aparelhos, eles captam o som, eles captam não, eles ouvem o som, eles veem a imagem, como nós vemos, né? Então a gente deduz que seria não, a resposta seria não, eles são só aparelhos transmissores, que transmite, que permite que a imagem, que os dados fluam através de todos os seus circuitos, né? E chegue aonde tem que chegar. Então eles estão apenas dando fluxo, estão apenas dando passagem, né? Eu queria que isso ficasse bem entendido isso. Então esses aparelhos eles apenas dão fluxo, né? Vamos supor, porque eles captam aqui como uma energia, né? O que somos, né? As formas, tal, capta isso, transmite, processa os dados e faz a exibição, né? Então assim, claramente programados para que faça da forma que nós entendemos e conhecemos. Então a questão é, tudo isso é um aparato, é uma máquina, né? E então claramente, né, as pessoas já estão deduzindo que eu faço a comparação com o próprio corpo, né? Então aí vem o seu corpo. Você tem um aparelho que capta as imagens, né? Faz toda a transmissão lá, fibra ótica, nervo óptico, algo assim, né? E vai até, né, o cérebro que vai processar as imagens, né? Para que você veja a imagem, perceba a imagem.
né? E essa parte eu acho interessante, né? Até difícil de tentar explicar, tentar colocar, né, de uma forma mais direta. Da mesma forma que você tem todo esse aparato que vai captar a imagem, vai chegar a imagem até você, você vai ver da forma que você está vendo. Você tem esse aparato que é o corpo físico, que vai captar a imagem, né, que você está vendo e transmitir até o seu cérebro e processar da forma que você está vendo, né? Que não é diferente, embora seja um mecanismo muito mais avançado que este, que transmite, né, que é o PC, câmera e tal. Ele também é uma máquina, né? Então, assim, se o PC ele apenas transmite e não vê a imagem, e você? E o corpo físico? Né, que está apenas transmitindo a imagem, né? A grande questão fica, quem é que está vendo a imagem? Né? Então as pessoas até pensam, não, a memória fica gravada no cérebro, né? Como se tivesse um arquivo, né? Você fosse lá vendo as pastinhas e tá lá tudo lá, que tem um vídeo da infância, né? Do sei o que, né? E não é bem assim, né? Isso aqui fica tudo que a gente chama numa caixa, né? Fica fora, né? Fica no todo. E a gente acessa isso com esse aparato. Você vai acessar, ele processa as imagens e alguém está vendo, né? Alguém está vendo. Aí você pode imaginar, eu vejo com meus corpos mais sutis, então, né? Eu tenho todo esse aparato para que eu possa ver na forma física, né? Estar na terceira dimensão, digamos, né, para poder ver e interagir com essa dimensão, então eu uso essa forma. Então eu vou ter esse aparato, que é o de visão, né, para enxergar as coisas aqui, né? E quem está vendo? O operador. Isso aqui, esse operador, ele também está portando um corpo sutil. Só que a questão vai muito além disso, que isso aqui é só apenas a aparelhagem, né, que permite essa interação, né, de ver e poder interagir com algo. A questão que eu coloco aqui, né, já que a aparelhagem não vê, né, porque a imagem que é gerada, ela é apenas o aspecto exterior das coisas, né, você vê só a superfície, né, não vê o todo o ser, né, e o todo é o que? O todo é todo o ser, né, tudo que a gente já entende, né, que compõe, né, as coisas, os objetos, né, as realidades, o todo é isso. Então aqui a gente vai ver só a superfície e é só isso que a imagem capta e transmite, né? Então é um meio bastante precário, eu diria, né? Mas assim, para nossa realidade é o suficiente, né? Mas a questão, né? Temos toda essa aparelhagem que apenas transmite, dá vazão, faz fluir a imagem, né? Que chega onde tem que chegar, né? A questão que eu coloco aqui é que para você ver a imagem, não é não é da forma que a gente entende, assim, olhando assim. Eu vejo porque eu estou na imagem, né? Como um todo, você está naquilo que você está vendo, né? Então todos esses aparatos é apenas, digamos assim, um meio de operação de criação, né? Aqui é a criação, né? Você é o todo que está na imagem que você está vendo e está no meio de receptor, né? O seu ponto, digamos, de consciência, né, que é onde você se situa, claramente está no seu corpo, onde você está, né? Então você entende que é você. Eu estou aqui, o outro está lá, né? Mas para você ver o outro, perceber, né, em detalhes, você está no outro também. O resto é só processamento de imagem, né, enviando para um corpo de outro, né? Só que você está no outro. Então por isso que a gente percebe as coisas dessa forma. Então tudo que você vê, você está naquela coisa, né, como uma coisa só, né? E através desses aparatos a gente permite nos ver, né, a forma externa, como somos, digamos, externamente, né? Eu vou adentrar um pouquinho mais. Essa parte assim já é um pouquinho complicada para perceber, né, como que se eu vejo algo é porque eu estou lá também, né? Ao menos meu ponto de percepção, né, que já abrange tudo isso, né? Nós como uma consciência humana, uma humanidade, né, como toda a Terra, então nós já estamos em toda ela, né? É o que me permite, né, perceber, porque minha consciência já alcançou tudo isso, né? Todos nós, né, como humanidade, né, e além, né?
esse aparato então que nos permite ver, né, sentir, perceber, então a visão é o primeirinho, digamos, o mais tosco, né? Aí tem os mais sutis, que é a percepção, que além de você ver, você vai perceber a pessoa, né? Por exemplo, os sensitivos, que vê a pessoa, sabe o que a pessoa está pensando, sabe o que a pessoa está sentindo, né? Vê todo o passado, vê um histórico dela, né? Por quê? Porque ela está na pessoa, né? E aquilo é transmitido através de dados, então aí você tem um mecanismo mais sutil de captação que permite ela sentir isso também, né? Então esses sensitivos têm esses mecanismos mais desenvolvidos, mais conectados, digamos. Vamos supor o corpo sutil, vamos supor seu corpo que é a alma, ele se funde ao corpo físico, mas a ligação ainda não fica completa, né? Então os sensitivos eles vão se completando, vão se entrelaçando cada vez mais, então ela percebe que a alma está percebendo, ela já consegue trazer ao corpo físico, já consegue, a mente dela já consegue processar. Então ela consegue ver além do que o aparelho físico, do que a câmera dela está vendo, né? Ela vai na percepção. Por quê? Porque ela faz parte daquilo, né? E quanto mais o ego dela se dissolver, quanto mais ela se permitir ser nada, né? Porque se eu quero ser eu, você só eu, vou ficar aqui plantado, né, sendo o personagem, mas se você não é nada, você se dissolve, então você se permite ser o todo, né? Você não tem egos, você não tem apegos. Por exemplo, o que vem na mente aqui, a gente aqui nós temos sexo, né, masculino e feminino, né? Aí tem a questão do preconceito também. Então, por exemplo, um homem machista, ele jamais vai permitir ou vai aceitar que já foi uma mulher, né, que já deu à luz, né, essa coisa toda. Então ele vai negar isso. Ele vai querer ser, sou eu, né? Então ele vai se prender no personagem, né? E vai se fechar a percepção, né, de quando ele foi mulher, né, até os sentimentos como uma mulher sente, né? Então ele se fecha a esse tipo de percepção, né, por medos, né, não sei, qualquer motivo. Eu diria que é porque o organismo ainda não está pronto para processar a informação, né? E o organismo acho que se fecha, né, como um bicho que se fecha ao novo, né, tem medo, né, como uma forma de proteção, então se fecha. Então assim, isso faz o personagem se fechar, né, se trancar, mas tudo isso é um processo, né, é um processo que fechado vai ter o tempo de amadurecimento, né, cada um tem o seu tempo. Então ok. Trabalhando mais a questão de você estar em todos, então assim, todas as coisas, né, até no inimigo, né, aquela coisa que as pessoas odeiam, não, jamais, só aquela coisa, né, aquele corrupto, né. Então as pessoas elas se fecham no personagem, não se permite ser todo, entender que isso não é um problema do indivíduo, né, por exemplo, o corrupto, o que a pior espécie que uma pessoa imagina, né, seja qualquer coisa que ela imagina, que ela odeia, que ela assim não suporta, né, aquilo está representando algo que tem no todo a ser transmutado, que vai estourar no ponto mais sensível aquilo, né? No ponto mais frágil, aquilo vai se somatizar ali, né? Então por isso que você tem algumas tribos, né? Eu não sei exatamente agora dizer, por exemplo, a filosofia Ubuntu, né? Que eu não sei se é exatamente essa, né? Essa aí é colaborativa, eles não competem. Mas tem uma que, por exemplo, se alguma pessoa na tribo ela faz o mal, né? Antes dela ser julgada, condenada e presa, todo mundo vai lá, se reúne, né? E, digamos, abraça aquela pessoa, manda energia, porque entende que aquilo lá é algo que precisa ser curado, né? Só que isso aí está muito avançado, né? Você entende, é difícil até entender como uma tribo, né, consegue expressar isso, que são de civilizações que estão muito acima do nível terreno, né? São coisas assim de outro mundo, é como uma coisa é tratada em outro mundo, ou seja, eles percebem que ali é um problema, né? A coisa estourou em um certo ponto frágil, então eles reforçam aquele ponto, né? Eles curam aquele ponto, ou seja, eles selam a ferida, e aquele indivíduo é curado, né? Na Terra talvez isso seja um pouco mais difícil, mas porque a gente talvez não conheça essa cultura mais de perto, né? A gente só ouve falar uma coisa ou outra. Então assim, hoje, digamos, né, a gente tem muitos exemplos dessa doença, dessa chaga vindo à tona, né? E você tendo esse entendimento, você vê que aquilo está sendo expurgado, né? E não condena mais ainda. Espera, porque o todo é perfeito, né? Como eu falo, uma doença você cortou aqui, ela vai cicatrizar e vai curar rapidinho, né? Desde que você não fique cutucando lá e rasgando toda hora, né? Então, assim, a nossa vida na Terra é assim. Então, qualquer coisa que se manifeste, né,
Claramente a gente tem indivíduos que estão cavocando mais a ferida, né? Mas assim, tem os seus porquês, né? Então deixe que o tempo cure isso, né? E vai curar, porque assim são as coisas, essa mecânica do universo. Então, ok. Outro exemplo, por exemplo, né? Para a gente entender melhor, então, como funciona esse fluxo de energia, né? O que está passando através da aparelhagem, né? Que é a imagem que passa, né? E essa aparelhagem toda, se tivesse uma personalidade, um indivíduo ali, ela podia falar, não quero passar isso, eu tenho medo, o que é que está passando por aqui, né? Aí como que ia chegar a imagem final? Ia chegar com rabisco, com chuvisco, com chiado, né? Então isso é um meio imperfeito de captação. Então o fluxo não está sendo perfeito. Em algum momento, né, ele está sendo barrado, né? Então aquilo vai fazer que aquela árvore cresça de forma imperfeita, né, que aquele fruto não se desenvolva como você tem que desenvolver perfeitinho, né? Porque se ele se entrega ao fluxo do universo, se a pessoa, se o indivíduo se entrega, né, tudo vai ser perfeito, né? A vida vai fluir e assim a pessoa ela tem que deixar se expressar através dela o que tem para expressar, né, o que tem para ser. Porque nós aqui nós não somos nós somos um todo, né, eu sou uma coletividade, né, como eu uso o exemplo da folha. Uma árvore você tem várias folhas, né, porque aquilo é um coletivo. Então se a árvore está bonita, as folhas estão verdes, então todas vão estar verdes, né, vão estar bonita. Então porque aquilo opera um todo, não é porque um indivíduo só se esforçou e ficou perfeito, não, porque o todo se esforçou, né? Porque eles deixaram fluir, né? Ele tem que deixar fluir. Agora, se os indivíduos começam a ficar cautelosos, não com medo, né? E começam a espalhar aquela onda de medo, tipo como é colocado aqui nos humanos, né? Então eles começam a barrar aquela energia, né? E aquela energia começa a bater, né? E como você sente isso, né? Como eu falei no vídeo anterior, é ansiedade, é insegurança, né? Porque você não sabe o que está vindo, né? Só que aquela energia batendo, ela está batendo nos pontos, né? Vamos supor, imagina uma veia cheia de colesterol, essas coisas, né, que dá aquela pressão alta, né, porque ela está batendo naquele ponto, né, e naquele ponto que o fluxo de energia está passando, ele pode limpar aquilo, né, curar aquilo, ou aquilo pode entupir cada vez mais e dar um ataque, né. Então tem esses dois pontos. Então depende como está o indivíduo. Então no caso energético, se a gente se entrega, aquilo vai mexer nos pontinhos que precisa ser mexido, né? Ligar o que tem que ser ligado, desenvolver o que tem que ser desenvolvido e estaremos cada vez mais conectados, né? Mais perceptivos, mais intuitivos, né? Porque os corpos vão se fundindo, né? Cada vez mais. Isso é o fluxo passando atrás de você. Então você vai agir de acordo com o que o todo determina, né? Não como o ego se isolando, né, e o ego que se isola, ele faz o que? Ele morre, né, porque ele se desconecta, né, que nem aquela fruta, aquela semente, não sei, que deixou de se receber a energia diretamente da árvore, né, se isolou, né, criou o indivíduo. Por isso fala que todos estão mortos, né, deixe que os mortos cuidem dos seus mortos, né, porque a pessoa se isola e morre o que? Morre no ego, né, e muitos falam, ó, vocês estão mortos, né, então muitas pessoas quando morrem assim, né, assim, digamos, perdem o corpo físico, percebem que estavam mortos, né? Que viveram uma coisa que desconectada, sem sentido, né? Então deixa eu trabalhar um pouquinho melhor isso. Então você tem todo esse fluxo do universo fluindo através de você, e você pode perceber isso com insegurança, com medo, né? Por quê? Porque seus corpos ainda não estão preparados. Então quando tiver uns tranquinhos lá, você vai perceber isso. Então sabendo disso, você já não se preocupa mais, né? Você entende o personagem, você entende que seu personagem ainda tem isso, né? E não é só físico, né? Porque quando é físico é fácil de você perceber. Ah, tem algo errado, tal. Mas quando é emocional, porque você se sente como sendo emocional. Então, assim como eu não sou meu corpo físico, eu também não sou meu corpo emocional. Eu não sou meu corpo intelectual, né? Eu sou quem percebe tudo isso, eu sou quem vê a imagem, né? Porque eu estou na imagem, eu estou aonde? Aquela coisa que eu estou vendo lá longe, que seja lá no espaço, é porque eu estou lá. Por isso que me permite ver, né, entender aquilo, né? E se eu não estou, a minha imagem daquilo vai ser distorcida, né? Por mais que o aparelho transmita a imagem perfeita, se eu não estou lá, eu vou ver uma imagem distorcida. Aí eu vou achar que é de uma forma, mas se eu for ver, eu falo, nossa, é completamente diferente do que eu estava vendo, né? Talvez porque eu vou evoluir,
né? Permitir que os corpos se desenvolvessem, se conectassem cada vez mais, se conectassem cada vez mais, né? Permitindo você ter uma visão mais clara desse corpo, digamos, exterior da criação. Então, ok. Só para usar mais um exemplo, por exemplo, uma criança que aprende a andar de bicicleta. Né? Vamos pegar aí uma criança que aprende a andar de bicicleta, uma criança, né, simbolizando aí nós, aprendendo a controlar esse corpo. Mas a criança, né, vai a primeira vez andar de bicicleta, ela tem que adquirir o quê? O equilíbrio. E o que acontece, né, com essa criança? Ela vai tremer, né? Ela tem o nervosismo, né, de não saber que se pode andar, mas tem a fé, a confiança, né, de saber que é possível, né, de querer tentar, né? Então esses somos nós. Nós sabemos que é possível, nós queremos tentar, mas a gente sabe que a gente vai ter que adquirir um monte de coisas ainda, vai ter que adquirir o equilíbrio. Então, sei lá, quando ela começa a andar, né, ela treme o guidão, né, fica tremendo, tal, para um lado para o outro, né, por causa dessa insegurança. Então isso é a turbulência, digamos, que a energia passa, né, pelo fluxo até ir ajustando, né, os nossos corpos. Né? Então essa insegurança que nós sentimos em relação ao futuro, né, fica com essa coisa toda, né, esses receios, né, porque a gente não tem aquela fé, não tem aquela entrega, não tem aquela certeza ainda, né? E isso, como eu digo, pode ser orgânico, né? Como eu falo, despertar não é uma mágica, ele é orgânico. Então assim que o organismo ele vai se desenvolvendo, né, o fruto só vai nascer, a flor só vai desabrochar quando não estiver pronto. Não é antes, ali do nada, tá, opa, apareceu ali do nada. Né, como alguém despertou do nada, não é orgânico. Né? Então, a criança ela começa a tremer, né, e assim que ela vai começando a pegar o equilíbrio, ela vai se ajustando, vai sentindo, né, a conexão dela com o aparelho, né, melhorando aquela conexão e pega o equilíbrio. Então ela tem o domínio daquela máquina, né? Então é semelhante à alma controlando o corpo físico. Então enquanto a gente não está controlando, a gente tem os receios, a gente treme, né, tem as quedas, né? E depois que você passa a controlar, você tem estabilidade, você tem maior segurança, você tem confiança, você tem fé. E você tem o que? Você tem a coisa que flui, né? Porque não é mais o aparelho, o corpo físico, a bicicleta, que está controlando, né? Porque a bicicleta ela está assim, né? Ela está perdida. Ela, para qualquer pedrinha que ela passa, ela já vai para o lado, ela se joga, ela não mantém o equilíbrio, né? Então, ele é o corpo físico controlando. Então, você toma a pancada da vida, né? Mas aí, toma a pancada da vida, você quer seguir o que a Matrix colocou, porque você só vê você só enxerga nesse plano, né? Quando a alma, quando a criança aprende a se equilibrar, quando a criança ela se acopla, ela tem o domínio perfeito do aparelho, aí você vê aquela coisa andando de forma harmoniosa, né? Que nem uma pessoa, vamos supor, andando com a bicicleta, é bem harmonioso, né? Tranquilo, né? Só que aí é a pessoa já controlando o aparelho, né? É outro nível que controla todo aquele aparato, né? Então a gente tem então a alma que está cada vez acoplando mais ao corpo físico. Então vai ser a alma controlando, né? O fluxo fluindo de forma perfeita e controlando o corpo de forma perfeita, né? Então aí vai diminuir as turbulências, né? A pessoa pode ter uma turbulência quando bate com algo novo, mas ela já percebe, né, que a resistência, que a energia que está fluindo, que está enfrentando alguma resistência física orgânica, seja orgânica, física, seja emocional ou seja mental, né? E ela apenas tem que esperar que aquilo dê o seu tempo de madurez, né? Assim como uma árvore que cresce, uma planta que cresce, então ela tem o seu tempo, ela está desenvolvendo. Então isso é sinal de que está acontecendo, né? E que está acontecendo. E o tremor é que enfrenta alguma resistência, né? Aí me vem na cabeça, de onde vem essa resistência? Porque tudo deveria ser automático, natural e perfeito, né? Talvez seja a resistência do meio que nós estamos, né? Que criou tudo isso, que criou uma barreira, né? E essa barreira vai se refletir em nossos próprios corpos, né? Que muitos falam, estamos aqui para curar, né, esse meio, né? E esse meio não se refere só ao sistema que está aqui, mas talvez a própria estrutura orgânica e física e emocional, né? Porque isso impregna tudo, né? Fisicamente, o emocional e o corpo mental. Então esses receios, esses medos todos que nós sentimos,
né? Essa energia que está fluindo no universo, é a árvore que a seiva está subindo, só que está enfrentando resistência, né? A folha, ela só vai ser folha na hora que está desenvolvendo lá a sementinha, o broto, né? O broto o botão da rosa, né? Aquela coisa da flor, ela só vai ser flor, né? Então ela não tem escolha, ela vai ser aquilo. Então nós, como os humanos, nós também não temos escolhas. Você tem que fluir, né? Deixar expressar através de ti aquilo que tem que ser expressado, né? Agora se eu falo, não, eu quero ser outra coisa, porque eu vi ali na TV o carinha lá, né, na novela, que as coisas é assim, assim, assado, eu quero ser que nem aquilo, porque é legal, né? Eu vi lá no programa de talentos lá, a pessoa fazendo aquilo, eu quero ser aquilo. Então aí ok, é a folha, né, o broto, o botão lá, né, que ia virar uma flor, só que viu lá a folha lá, toda graciosa, né? Ah, eu quero ser a folha, né? Então aquilo começa ao impasse, né? A energia vai chegar, ela vai cutucar, a pessoa não vai se aceitar, vai ter um monte de conflito, né? Aí já seria que ela bateu naquele corpo mental que está precisando ser curado, né? Que não está bem acoplado, né? Porque quando o seu mental ele se conecta com o mental superior, perfeito, né? Você se aceita de forma perfeita, você se entende, tem uma conexão, né? Quando o emocional se conecta com o emocional superior, você tem estabilidade emocional, né? A pessoa se torna muito estável, né? Tranquila, né? E fisicamente vai manifestar sim uma saúde, né? Uma saúde perfeita, né? Então é isso, né? Eu fiz umas anotações aqui, só ver se não está faltando nada. Bom, era o que eu estava querendo passar mesmo, né? Então toda essa energia que flui, né? Desse todo, é como a seiva da árvore que sobe, né? Irriga tudo que tem acima da árvore, que é as folhas, os frutos, as flores, né? E nós somos meramente isso, né? Aqui no corpo físico. Nós, assim, o corpo físico, que é a criação. Você é quem está observando, você é quem está vendo a imagem. Seu corpo físico nada a ver, né? Porque vamos supor, quando o corpo físico morre e você sai, continua todo o aparato lá. Só que ele está vendo alguma coisa? Quem vê é quem está dentro dele olhando, né? E você está vendo algo ali porque você está lá, né? Sabendo, tendo esse entendimento que você está nas coisas, você abre, né, essa parte de poder sentir, né? Nós já sentimos porque nós estamos, só que ainda a gente tem aquela incredulidade, né? Que às vezes você vê umas coisas, vê outras pessoas, é aquela coisa da verdade, né? De quando você ir para mundos mais conectados, não tem como mentir porque você está no outro, você está vendo, né, o que a pessoa está falando, você está sentindo, né? Então não tem como falar você sentir uma coisa e falar outra, né? Então nesses mundos mais libertos não vai existir a mentira, né? Os seres também não vão ter por que mentir, porque quando você vai se conectando mais, você vai deixar fluir, né? Porque primeiramente aqui as pessoas mentem para si mesmas, né? Como eu falei da pessoa que é uma coisa e quer ser outra porque viu lá fora. A Matrix ela te dá um livro para sua vida, né? Você já mal nasceu, né? Tem os seus pais, vai ter o nome tal, né? Porque viu lá do artista, viu lá do santo, e vai ter que ter a minha profissão, ou vai ter que ter a profissão do avô, não sei, né? Então a Matrix ela escreve a sua vida, né? Então você vai ser o veículo que vai servir apenas, né, coisas do veículo aqui, né, criadas assim, não aquele operador que está ali. Fala, não, eu tô aqui, mas não tenho controle, né? O negócio tá aqui no automático, né? Às vezes você vê algo assim perfeito, nossa, a vida daquela pessoa é perfeita, ela é saudável e tal, mas porque tá no automático, né? O ser ali não tá controlando, né? Porque quando o ser começa a controlar, aí vem aqueles desafios, aí vem a tremedeira, né? Porque você pega o controle, né? Que nem o avião tá no modo automático, opa, então aqui tá indo pro lado errado, aí eu vou ter que botar no modo manual, né? E pegar o controle, só que na hora que você faz isso, a coisa treme porque você tem que puxar para outra direção, né? Então por isso que vai dar a impressão que a sua vida é muito mais sofrida que a vida do outro, que está lá suave, né, nem se importando, né? Então isso vai dar uma impressão errônea. Só que perceba tudo isso, você não é só o corpo físico que está aqui servindo, você é o emocional e o mental, né? E quanto mais módulos você for acoplando e conectando, mais turbulência você vai sentir. Só que você está sentindo isso porque isso está sendo conectado e você, né, tendo essa fé, tendo essa segurança da criança que pega ali a bicicleta e fala, eu vou conseguir andar, né? Da mesma forma você vai apoiar esse corpo físico, né? Até o ponto de você se perceber que você é o ser, que você é o criador, você é o todo, né? Hoje, né, vivendo na pele, se vendo como criatura,
E como todo, você passa a se ver não só como criatura, mas como criator e criador, né? Observando esses processos, né? Digerindo, né? Esses processos. Aí, assim, né? Essa percepção ela vai ampliando, né? E não tem como falar muito mais, né? As pessoas mesmas têm que se perceber e se darem conta por elas mesmas e deixar fluir, né? Deixar fluir, não impor resistência, né? Ah, tá com medo, tá sentindo, nossa, tem situações da vida que tá complicada, né? Não tomem assim decisões baseadas no medo, né? Que isso aí já é clássico já, né? Não tomar decisões baseadas no medo, que é o que geralmente se faz na Matrix. Mas se a pessoa ainda está nessa turbulência toda, né? Paciência, né? Continua seu caminho, continua seus estudos, continua seu despertar, que a coisa é assim mesmo, né? E bom, é dessa forma mesmo. Então espero assim, né? Ter transmitido aqui o que eu queria transmitir, né? Sobre isso de energia, sobre ser o todo, sobre o que nós vemos, tudo que é processado aqui é apenas, né, as máquinas processando a imagem, a informação, mas quem observa isso é o todo que está em todas as partes, né? Por isso que lhe permite ver o processo. Só que você se vê no corpo, né? E esse é do mistério, né? Por que eu me vejo no corpo, então já não me vejo lá no outro, né? Obviamente isso passa a acontecer à medida que você vai ficando mais conectado, né? Conectada, né? Mas momentaneamente, porque não sei, né? Isso aí parte de planos muito mais acima do que nós estamos interagindo aqui embaixo, né? Mas isso vem como percepção também, né? Esse entendimento vem como percepção, mas ainda não, sei lá, não há meios ainda para tá transmitindo assim por linguagem cifrada de códigos, né? Porque essa linguagem ainda é muito limitada, né? Porque toda linguagem, todo código, todo idioma é limitado, não tem como transmitir, né, o real. É uma comunicação direta, telepática, o que a gente sente, a gente já passa, ó, é isso, a pessoa já sentiria, né? Assim como a gente vê alguns filmes, né? Por exemplo, um filme ali, Paul, o extraterrestre, lá dá pra ter uma noção, que ele vai e toca lá a testa da pessoa, não sei o que ele faz, não lembro muito bem, acho que ele toca a testa, e a pessoa tem toda a percepção do universo, né? Ela tem aquele, né? Aquela expansão, né? Aquilo seria uma comunicação direta, né? Sem códigos, né? Então ela vai entenderia direto, né? Como que são as coisas. Mas a linguagem ela sempre vai ser limitada. Mas não é um problema, né? Como as coisas funcionam nesse plano e poderia ser perfeito nesse plano, né? A árvore, ela sendo perfeita, já está ótimo, né? Então uma árvore perfeita permite que a energia que está lá se transmute, né? Se é um ser que escolheu ter uma experiência de entender o que é uma árvore, né? Eu quero ser uma árvore, então você encarna na árvore. Eu quero ser humano, então eu quero entender o humano, então eu encarno no humano. Eu sinto tudo que eu sinto fisicamente, sinto emocionalmente, sinto mentalmente. Eu penso que sou ele, porque eu tenho que sentir, né? Até que chega um ponto que eu transmuto isso, percebo que, né, eu sou só um operador, né? Mas aí eu sou o que? Se eu não sou humano, eu sou o que? Eu não sei, não, é o todo, né? Agora, como esse ponto de percepção se cola num indivíduo, no outro, depois é outro, ainda eu não sei explicando, mas eu acho que não é uma preocupação que a gente precisa ter aqui nesse momento, né? O momento de verdade é, né, apenas guiar, sem estar aquela tremedeira toda, né, adquirir o equilíbrio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixo o meu e-mail aqui, né, para perguntas, dúvidas, sugestões. Muito obrigado e até o próximo vídeo.